Pessoal, sejam bem-vindos a mais um bate-papo com profissionais, hoje no qual o nosso tema é carreira do profissional de segurança da informação, e os nossos convidados é o William Alevati e o William Teles. William Teles, gostaria que você começasse a sua apresentação. Opa! Vamos lá então. William Teles falando. Brasileiro, casado, pai de 4 filhos maravilhosos e um admirador, um apaixonado por segurança da informação e todas as suas disciplinas correlatas. Seja gestão de continuidade de negócio, que o Xará vai falar com muito mais propriedade do que eu, seja a gestão de riscos, seja a implementação de políticas de segurança da informação, seja no segmento de análises de vulnerabilidades e pentest, enfim. Tudo que diz respeito, eu sou um profundo admirador e não tão estudioso quanto o Xará, mas a gente tenta dar o nosso melhor. William Alevati? Sim. Tá me ouvindo? Sim, bem claro e nítido. Perfeitamente. Então vamos lá. William Alevati falando, sou aqui de São Paulo, brasileiro, como o Xará também falou. Sou especialista em gestão de segurança e gestão de continuidade de negócio. Tenho um livro publicado, não sou tão estudioso quanto o Xará falou, não. Quer dizer, a gente tem que estudar todo o tempo, porque se a gente não estuda, a gente fica para trás. E no momento hoje, é isso que está valendo, né? A gente ter conhecimento, principalmente porque esse ano eu até escrevi um artigo interno que vai ser publicado lá no site da empresa que eu represento, que é a DM11, Segurança da Informação. Convido a todos para visitar o nosso site, falando que esse ano é o grande ano da segurança da informação em função dos itens regulatórios que foram apresentados para ela, né? Seja a Lei Geral de Proteção de Dados, que é oriunda da GDPR europeia, seja os regulatórios dos setores judiciais ou dos setores bancários, enfim. A gente tem esse ano como um ano de grande prospecção nesse sentido. E a gente está com uma forte demanda em relação a isso, do mercado, porque as pessoas estão preocupadas e vão ficar mais preocupadas pela própria necessidade das suas tarefas dentro das corporações, e vocês todos que estão aqui com a gente vão poder, de uma maneira bastante coerente, trocar algumas ideias com a gente nessa hora que nós vamos estar juntos. O Xará é muito habilidoso nessa questão e eu vou fazer o máximo que eu posso aqui para contribuir com as perguntas que vocês tiverem para fazer. Perfeito. William e Teles, essa área da segurança da informação, vamos dizer assim, que ela seria praticamente o top 10 das áreas mais procuradas quando se fala em segurança da informação. Mas, praticamente, o que essa área tem a oferecer aos profissionais que desejam entrar nela? Vai lá, Xará, começa você. Vamos lá, então. Eu não sei se eu faço um approach sobre o que a área tem a oferecer ou sobre o que nós, profissionais, temos para oferecer para a área. Porque quando você fala em segurança da informação, principalmente nós que somos da old school, a gente está falando dos 3 pilares básicos de confidencialidade da informação, integridade da informação e, fundamentalmente, uma coisa que muitos esquecem, que é a disponibilidade da informação. Então, quanto mais o profissional puder ter conhecimento de ferramentas, de processos, tecnologias que vão permitir você fazer diferença na área, mais esse profissional se destaca. Porque tem gente hoje que, cara, é um baita especialista em firewall, o cara manja de IP tables mais do que ele manja do próprio nome, mas quando você tenta fazer o link disso com o negócio, ele tem dificuldade, precisa de um profissional de gestão que o auxilie nisso. Ou você tem profissionais de gestão de segurança muito bem capacitados, que conhecem, por exemplo, a definição e a implantação de um sistema de gestão como a 27001, de trás para frente, o item A5 ou A18, criptografia, controle de acesso, pessoas, enfim. Mas se precisar transformar isso numa estratégia em que ele tiver que definir se ele vai investir o budget dele
solução de SOC gerenciado, ou se ele vai adquirir a ferramenta e qual o skill profissional que ele vai contratar para isso, o cara acaba tendo dificuldade. Então, eu diria que muito mais do que a área tem para oferecer, que é um universo fantástico, eu focaria no que um profissional tem para oferecer para a área, porque tem espaço para bons profissionais, tem muito espaço para bons profissionais. Complementando o que o Xará falou, que eu acho que tem uma grande proeminência no momento que a gente está vivendo hoje, não tem profissional de segurança hoje parado no mercado se ele tiver um nível de qualidade razoável, né? Quando eu coloco razoável, eu estou deixando bem clara a palavra razoável, não é nem bom, né? Porque a necessidade hoje ela é tão grande que a gente vê que rapidamente você faz absorção de pessoas de boa qualidade para ações que sejam pertinentes. Eu concordo plenamente com a visão dele, que é uma visão muito parecida com o nosso antigo paladino aí da política, né, que foi o presidente Kennedy, né? Não pergunte, né, o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. O profissional de segurança cada vez mais precisa ter esse tipo de proeminência frente às ações que ele for tomar. Não basta simplesmente você falar que segurança é firewall ou antivírus. Tem até colegas acadêmicos, né, no meio que eu frequento, que eu dei aula durante muitos anos aí em várias instituições. Isso hoje em dia a gente trata como desodorante. Se você não tiver, todo mundo vai notar, mas ele é só realmente um paliativo para as ações que você precisa tomar. As questões de ordem técnica, elas estão cada vez mais aprofundadas e as questões de ordem de gestão estão cada vez mais necessárias. Quanto mais você tiver esse tipo de visão, de necessidade, mais você vai estar pronto para poder fazer um bom trabalho ligado a essa questão da segurança da informação nos dias atuais. Perfeito. A procura, né, o interesse por essa área, o porquê está ocorrendo isso, né? O que está levando as pessoas hoje a ter o aumento dessa procura, né, ser maior? O que está levando isso, despertando isso daí nas pessoas, nos interessados? Eu acho que essa pergunta é a mais fácil de responder, pô. Segurança nunca teve tão em evidência. Nunca teve tão em evidência. Tem um vídeo que já viralizou já em algumas redes sociais, que se eu não me engano, Israel acabando com um grupo de hackers explodindo um prédio. O que muita gente já falava há um tempo atrás da guerra cibernética, cruzando caminhos com a guerra física, isso já se tornou realidade e assim, não tem volta. Não tem volta. Então, muita gente, assim... Perdão. Não, eu só queria fazer um adendo, perdão, Xará. Isso baseado na visão de baixo nível, quando a gente fala em hackers ou quando a gente fala em técnicas ligadas a cyberwar, né? Mas quando a gente fala em nível de gestão, a gente tem todos os regulatórios que eu citei na minha introdução aqui. Esses regulatórios, eles estão trazendo interesse muito grande para a área, né? Eu acho que isso é importante a gente ressaltar aqui. Boa, na minha passagem última pelo mercado financeiro, uma coisa que muita gente soltou fogos foi a publicação da 4658, né? Pois é. E isso mudou radicalmente um cenário onde o camarada de segurança de informação ele não tinha budget ou tinha dificuldade de definir uma estratégia de segurança, o nego teve que pular igual pipoca na panela. Ou você aprende a definir uma estratégia, ou alguém vai passar à sua frente, alguém vai te engolir e vai desenhar um cenário de proteção a dado que atenda a 4658. Da mesma forma, a Lei Geral de Proteção a Dados Pessoais. Tem um determinado conteúdo da lei que é o dever de casa de todo CISO, de todo CSO, que é proteger o seu ambiente. Então, eu diria que muitas das coisas que estão na Lei Geral de Proteção a Dados Pessoais, para o profissional de segurança que fez o seu dever de casa, agora é muito mais um acompanhamento em nível de processos de negócio que vão ser alterados, precisam ser ajustados, do que de fato a proteção dado. Claro, existem alguns ajustes, como a anonimização, por exemplo, que precisam, ou um data mapping, né, o data mapping que você vai precisar fazer, mas o restante do dever de casa, se você não fez antes, bicho, atualiza seu currículo, porque não tem tempo, e isso é que tem feito a diferença. Bons profissionais
e estudaram e se adequaram e fizeram um bom histórico profissional, esses caras hoje, foi o que o Xará falou, em nível de gestão tem um baita espaço para esses caras hoje. Uma coisa importante que eu acho que é legal a gente ressaltar nesse ponto, apesar do que o Xará falou agora, que é muito importante, né, dentro dessa visão de expectativa de existir as coisas implantadas em segurança, a gente está enfrentando algumas situações, eu tenho participado de algumas, ligadas, por exemplo, a questões políticas, né? O ano que vem nós vamos ter eleições para prefeito, por exemplo. O tema ainda é muito pouco conhecido das pessoas que delas vão fazer uso. A Lei Geral de Proteção de Dados ela é muito importante dentro desse contexto, mas ela está muito longe das pessoas ainda. São 65 mil empresas aproximadamente no Brasil, e eu posso afirmar, sem medo de errar, que 95% delas não tem o básico, que foi o que o cara falou agora, de implantação de segurança para poder fazer um processo de proteção, ou da entrada da 4658, que está agora também entrando, não só nos bancos, mas no ecossistema dos bancos, nas empresas que fazem parte do ecossistema, todo mundo que lida com informações de uma maneira ou de outra. Então, isso eu acho que é um ponto bastante relevante e importante para ser considerado nesse momento. Perfeito. Essas empresas, essas 95 empresas que não têm essa estrutura, vamos dizer assim, o que com a aplicação da LGPD, que vai começar a entrar em vigor aí, em relação aos processos, como que essas empresas serão afetadas, né? De tal que forma? Posso, Xará? Faz as honras. Então, 95%. Todas as empresas que atuam com informações privativas de pessoas, elas precisarão ter transparência nas suas informações, portabilidade nas suas informações, processos muito bem definidos, segurança, que é o kernel desse ambiente, para poder colocar essas coisas todas para rodar de uma maneira consistente. Se você não tiver segurança para poder fazer a privacidade das informações, você não tem condições de poder dar os próximos passos. E aí, para você ter transparência, que foram os 3 itens primeiros, portabilidade e procedimentos específicos, fica bastante distante. Então, é muito importante que você tenha uma visão bastante clara do que significa o que você pretende fazer com esses dados a partir do momento que você está colocando essas informações para rodar, né? É muito difícil que você tenha uma visão muito reduzida, digamos assim, só para você fazer as implantações dos recursos de segurança. Vai te faltar todas essas outras coisas a mais que você precisa fazer. E esses 95% das empresas, que é a grande massa de empresas no Brasil, não importando se elas têm informações on ou offline, elas vão ter que se adequar a isso de uma maneira ou de outra, porque se elas não se adequarem, e as pessoas, a hora que elas começarem a ter noção do benefício que elas podem ter com o maltratamento das suas informações, como, por exemplo, é muito comum que você receba ligações de uma operadora de telefonia celular te oferecendo uma condição melhor do que a que você tem na outra operadora. Como é que ela sabe dessa informação? Então, quer dizer, a operadora que você tem hoje, ela vai ter que responder a partir do momento que a lei tiver, ela já está em vigor, mas que ela estiver sendo cobrada, ela vai ter que responder, porque você poderá processar em 2% do faturamento até 50 milhões de reais. Essa é a realidade que vai estar funcionando daqui a alguns meses, em menos de um ano. Aí eu vou, se o Xará me permite, botar a mão, inclusive, um pouco mais fundo nessa cumbuca aí. O Bonito não tem a menor ideia do que seja Shadow IT. Em contrapartida, nunca rodou um risk assessment no ambiente, uma análise de vulnerabilidade que seja, para entender os seus pontos vulneráveis. Entende que não deve fazer ou rodar uma aplicação de data mapping para entender aonde os dados estão persistindo ou aonde os dados estão em trânsito. Esse cara é o sujeito que vai pegar o ambiente dele do jeito que está, vai pegar o ambiente as is, vai passar uma maquiagem, vai criar um portal de privacidade onde o
o titular do dado possa fazer aí, pedir o seu extrato de dado, pedir anonimização, pedir portabilidade, enfim, e é o mesmo cara que alguém já deve ter invadido o ambiente dele, está monitorando para, no momento de vigência da lei, a mandar um e-mailzinho, acredito eu, num padrão do tipo, olha, eu estou com dados seus aqui de pessoas de sua empresa, tá? Eu quero tanto para não publicar. E aí o camarada vai correr de última hora para fazer, vai contratar uma análise de vulnerabilidade pagando o zóio da cara, vai tentar blindar o ambiente de qualquer maneira, mas esse dado já vazou e alguém já tem essa informação disponível, ele vai tentar se blindar, não vai conseguir, e quando ele pensar que o serviço terminou, vai voltar para a origem do problema que ele tinha que ter tratado lá no início, por exemplo, que é uma Shadow IT, né, aquela planilha do Excel, o arquivo do Word, ou um banquinho de dados aí do Access que o cara guardou, o usuário guardou alguma informação pessoal, um conjunto de informações para uma determinada tratativa, e que ninguém na empresa, nem na TI, sabe que isso existe, só o cara, e essa informação vai continuar disponível para o mercado. E aí eu acho que vai ter muita gente que vai contratar o Xaraí para gestão de continuidade do negócio atrasado, porque no modelo que esse ponto vai chegar, o cara pode fechar as portas, porque ele não vai aguentar a primeira multa. É a mais pura verdade, e eu acho que é um... Alô, William, você colocou no mudo o seu microfone e acabou cortando a sua fala. Tá me ouvindo? Pronto, agora sim. Eu achei que eu tinha tirado do mudo, eu tinha colocado no mudo, desculpa. É a mais pura realidade do que a gente vai passar a viver. E, assim, eu tenho falado muito para algumas pessoas, né? A gente tem conversado muito com algumas pessoas, e gente falando, no segundo semestre eu vejo isso, no ano que vem eu vejo isso, né? Eu não estou preocupado com isso agora. Cara, nós temos a perspectiva desse negócio entrar em vigor em 16 de fevereiro do ano que vem. No momento, tem uma medida provisória que está dando um embasamento para que esse negócio vá para agosto do ano que vem. Ainda assim, é pouquíssimo tempo de você preparar uma estrutura de segurança que ela seja capaz de segurar a questão das informações sendo vazadas, exatamente como o Xará comentou, e a primeira multa mata a empresa. Quando você pega empresas de um determinado porte, a primeira multa mata a empresa, é simples assim. Então, se as pessoas não tiverem essa visão, elas vão ficar bastante vulneráveis, e com essa vulnerabilidade elas vão gerar grandes perdas para si mesmas e até para a sociedade, né? Porque o que as pessoas ainda não sacaram é que elas vão ter direito sobre as informações. Isso é uma coisa muito distante ainda do ser humano comum. Certo, entendido. Além do conhecimento sobre a LGPD, né, quais são as exigências para se tornar um profissional da área de segurança? Exigências para ser um profissional da área de segurança. Rapaz, eu diria para você que essa pergunta é muito difícil de responder, porque o cara vai ter que escolher primeiro que área que ele vai querer trabalhar. Se ele vai querer trabalhar com gestão, ele vai ter que entender muito sobre gestão de segurança, sobre arquitetura de segurança, certificações como CISM ajudariam, certificações como a CISO, do Ciconsil, enfim, mas é um caminho longo a ser percorrido, né? Você entender de gestão. A primeira sugestão, por exemplo, seria o cara ler a 27.000 e entender como se implanta um sistema de gestão de segurança da informação, que tudo está debaixo do arcabouço da gestão de segurança da informação. Se ele quer entrar para a área de segurança da informação, na área de invasão, o bonito quer invadir. Eu quero invadir, já ouvi que é legal invadir, né? O Lamer da vida lá quer fazer invasão. Então, pode estudar pentest, pode estudar vulnerabilidades, exploração de vulnerabilidades. Esse cara vai ter que entender um baita de arquitetura, porque a gente vai falar, por exemplo, em alguns cenários do modelo lá da máquina de von Neumann, né, que toda a informação processada passa pela memória, é processada e depois volta para a memória, e aí entendendo isso ele vai começar a construir conceitos, vai precisar entender de linguagem para ler dado da memória, para criar exploits, por exemplo, baseado em buffer overflow, e por aí vai. O universo é muito grande. O primeiro passo é definir o que ele quer fazer na área de segurança. Quer forense?
Beleza, então vamos entender por onde a informação passa, que informação pode ser resgatada, para depois começar a descer mais fundo no estudo, pensar em metadado de arquivo, tipo de arquivo, enfim. Então, o primeiro passo é o cara escolher o que ele quer seguir da área de segurança. Depois definido isso, aí sim, aí tem todo um roadmap de estudo, de certificação, que ele pode escolher. Mas o primeiro passo é essa escolha. E para escolher, o que eu recomendaria, o cara participar de eventos de segurança e informação e ver o que ele cria mais afinidade. A partir da participação desses eventos, quer ter mais afinidade nisso. Então, vamos lá, vamos criar um roadmap para você ser referência nesse segmento aqui de segurança da informação. Não sei o que o Xará pode complementar. Isso, deixa eu tentar ajudar um pouco, tentando trazer, eu tenho um perfil em aula, né, de trazer as coisas muito para o popular, né. O cara quer ser técnico, o cara vai trabalhar com tudo isso que o Xará falou agora. Então, o cara precisa ter um aprofundamento bastante grande em aplicações, tem que ter um aprofundamento bastante grande em infraestrutura de TI, para que ele saiba como é que ele pode aplicar a segurança baseado nesses itens. Se o cara quer gestão, o cara precisa ser um cara mais focado em processo. Então, ele precisa conhecer o que é a gestão de processo, o que é um assessment de risco, o que é uma visão de continuidade de negócio. Portanto, é um cara que está ligado mais numa visão do antigo SPE, o SPB, né, Organização Social e Política do Brasil, que a gente tinha 30 anos atrás, que não existe mais, que era um cara muito ligado... Pois é, né? Que era um cara muito ligado em processos. E esse cara, hoje ele é muito valorizado, um DPO, um Data Protect Officer, ou encarregado de proteção de dados, né, que é o que é exigido pela Lei Geral de Proteção de Dados, está sendo contratado no Brasil hoje a peso de ouro, na casa de 25 mil reais por mês de salário, com todos os benefícios. Por quê? Porque trata-se de um profissional mosca branca no mercado, não existe. E isso é uma coisa que pode ser bastante interessante para as pessoas que querem adentrar nesse mercado. Agora, não adianta falar, não, eu estou saindo da universidade agora e eu vou virar eu quero ser um DPO e eu já vou concorrer a uma vaga de DPO. Isso não existe. Quer dizer, o cara precisa ter todo um conhecimento de ordem técnica básico, saber como é que ele trata esse nível de processo, como é que monta uma política, como é que implanta essa política, como é que faz um plano de continuidade, como é que cria um assessment de risco, para que ele possa estar propenso e ativo para realizar um trabalho bacana na questão de ser um DPO. Agora, trata-se de um novo mercado que está se abrindo, que não existia até a assunção dessa lei há 6 meses atrás. O Xará lembrou bem sobre a preocupação com o processo. Eu vou só reforçar, porque foi perfeita a explicação. Xará. Se você quer seguir a área técnica, você não tem que estar preocupado sobre como as coisas funcionam. Você tem lá as ferramentas, você tem a meia dúzia de procedimentos que você vai seguir. E ponto. Agora, quando a gente fala de gestão, a gente está falando, por exemplo, de entender a importância da segurança da informação para o negócio. A pegada muda, né? Não é, por exemplo, você escolher um firewall baseado na capacidade de percepção de uma invasão, na criação de VPNs mais seguras, mas escolher um firewall que tenha o melhor custo-benefício, cumpra o seu papel com mais eficiência e com menor custo para o negócio, e que permita que operações de vendas comercial, B2B, B2C, enfim, possam prosseguir com índices de risco menores possíveis de interrupção da operação. Então, são frentes diferentes. Só isso que eu acho que era importante complementar, já com a fala perfeita do Xará. Perfeito. Continuidade de negócio, ela é uma competência específica ou é da área de segurança? Essa é sua, Xará. William, o seu microfone... Isso. Pronto. Eu comecei a falar e notei que estava no mudo, desculpa. Coloco no mudo mais para não ficar pegando sons ambientes, né? Mas, enfim, continuidade de negócio, ela é as duas coisas. Você a tem
na ISO 27002, como capítulo 10, como um item bastante relevante para a gestão de segurança da informação. Sem gestão de continuidade de negócio, você não faz gestão de segurança da informação, ponto. Eu estou sendo peremptório porque eu conheço esse assunto um pouquinho aí nos últimos 30 anos só. Então, isso aí é uma coisa bastante útil nesse aspecto. Porém, você tem uma norma específica de continuidade de negócio, que é a ISO 22313, que trata exclusivamente da questão. Então, quando você pega uma situação como a gente viveu em Brumadinho, que é uma situação, ou em Mariana, totalmente voltada para a visão da continuidade de negócio, acho que ninguém aqui vai duvidar disso, porque uma vez que aconteceu o incidente, você precisa tratar todas aquelas questões e retomar a operação de uma empresa. Eu estou falando de empresas. Se a gente for levar a coisa para o lado social, a coisa vai mais longe ainda. Eu tenho que salvar vidas, eu preciso manter a funcionalidade de cidades, de comunidades, de sociedades e por aí vai. Então, você tem a continuidade de negócio numa visão mais ampla e a continuidade de negócio numa visão de segurança da informação que é preconizada pela ISO 27002, aonde tudo que você faz dentro de uma empresa precisa prescindir do seguinte: e se der errado? Eu sempre brinco, né, e nas minhas aulas eu falo muito a respeito, que eu sou aquele cara que faço sempre aquela pergunta chata, né, desde que eu era garoto, né, vamos fazer um churrasco domingo? Vamos. Aí combina quem é que leva a carne, quem é que leva isso, quem é que leva aquilo, e aí chegava o William e falava assim, William Levati, no caso, já que somos dois aqui, né, Xará? Eu chegava e falava assim, e se chover? Aí o cara falava, puta, o cara já tá gorando e o caramba quatro, mas dava o problema da chuva, o que você ia fazer? Você não ia fazer o churrasco porque não tinha uma lona, você não tinha um espaço que você estivesse preparado para esse tipo de coisa. A pergunta da continuidade de negócio é sempre o e se chover, e se der errado? Eu coloquei o melhor firewall do mundo, eu coloquei as melhores tecnologias de proteção da face da Terra, coloquei o melhor profissional para cuidar disso. E se não funcionar, o que você faz? Você precisa pensar nisso. E você não pode pensar nisso na hora que aconteceu. Para quem nunca viveu situações como as que eu vivi na minha vida pessoal, e que eu cito isso nas minhas aulas, nos meus vídeos e nos meus... até no meu livro, que eu convido a todos a conhecer, a Gestão da Continuidade de Negócio, editado pela Elsevier em 2013, que é você ter 2 pneus furados no mesmo carro ao mesmo tempo, você não consegue entender claramente o que eu estou tentando dizer. Ou você ter aquele botijão de gás que é único, e hoje você tem até um aplicativo, e em cidades como São Paulo você consegue chamar gás à meia-noite, por exemplo. Mas você volta do teu trabalho, você trabalhou, você foi para a faculdade, você vai esquentar o seu jantar. Acabou o gás, e aí, o que você faz? Tem micro-ondas. E se não tiver micro-ondas? Então, tem uma série de perguntas para as quais você pode tentar entender o que é a continuidade de negócio. Vamos levar isso para Brumadinho? Foi colocado um processo de segurança bastante claro lá, com as sirenes, que iam apontar, ou que iam alertar, melhor dizendo, quando tivesse acontecendo um problema desse tipo. Algum imbecil, porque eu não consigo dar outro nome, colocou a sirene abaixo do nível da própria barragem. Quer dizer, quando veio aquela onda de lama que todos nós vimos na televisão, ela comeu a própria sirene. Então, para que aquilo resolveu, de que jeito que aquilo funcionou? E os planos também não estavam testados, as pessoas não sabiam o que fazer, e não tiveram tempo para poder se proteger. 200 e tantas pessoas mortas, num evento que já tinha acontecido em 2015 que ninguém deu bola. E quando a gente leva isso para o dia a dia operacional das empresas, os nossos amigos que estão nos ouvindo aqui talvez não tenham ideia da quantidade de coisas que podem dar errado no dia a dia. É energia que acaba, é elevador que não funciona, é água que não vai para o banheiro, é água que não vai para o sistema de refrigeração, telecomunicações que para de funcionar, é um parafuso que fica solto e por aí afora. E o que você faz quando tudo isso acontece? Se você não tiver um preparo anterior, você simplesmente não opera. Portanto, a gestão da continuidade de negócio, ela funciona tanto para a segurança da informação no ambiente corporativo, como para a gestão de emergências no ambiente social. Eu não sei se me fiz entender, peço ao Xará que me ajude aí nos seus brilhantes complementos. Rapaz, eu não tenho nem como matar.
Perfeita colocação. Eu vou acrescentar dizendo o seguinte: palavrinhas mágicas que fazem parte muito mais do teu dia a dia do que do meu, já que você labuta exclusivamente nisso e o meu guarda-chuva acaba sendo maior por força das circunstâncias, sendo que abranger toda a segurança da informação, mas duas palavrinhas mágicas que algumas pessoas não têm ideia do teor, da profundidade, da importância delas na organização. Talvez nem na vida delas, né? Uma é redundância, a outra é contingência. As pessoas usam essas palavras sem entender o impacto que o não entendimento delas vai gerar cedo ou tarde na organização. É simples assim, simples assim. Aqui vai uma pergunta que eu creio que vai solucionar a dúvida de diversas pessoas que tanto estiver assistindo essa live no momento, como assistir ela futuramente. Como que se forma um profissional de gestão e para que ele serve? Eu gostaria também, os dois Williams, que vocês detalhassem sobre a carreira de vocês, sobre as dificuldades que o profissional ele vai enfrentar no decorrer da sua carreira, né? No decorrer na hora que estiver subindo os degraus da escada. Você quer que a gente detalhe isso em ordem alfabética ou por itens? Fique à vontade. Não, eu não sei o xará, mas assim, nunca valeu tanto nos dias de hoje aquela máxima de Albert Einstein, né? O gênio é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Então é o seguinte: não existe um profissional de gestão. Eu sou um profissional de gestão e eu me assumo dessa forma. Eu represento a DM11, Segurança da Informação, onde eu atuo na frente de atividades ligadas à gestão de segurança, gestão de continuidade e também a área comercial, porque a gente precisa vestir vários chapéus para a gente poder sobreviver hoje em dia. Fora essa questão, eu nunca fui um profissional muito atento à questão de níveis baixos de detalhe, como são necessários para as questões de ferramental, tecnologias, etc. Então, é aquilo que eu gosto mais. Então, acho que o primeiro ponto é o que o cara gosta. O cara gosta mais de ser detalhista ou o cara gosta mais de ser generalista? Se o cara gosta mais de ser detalhista, o negócio dele é ser técnico. Nós temos no nosso time um senhor que tem 67 anos e que é técnico. E é um técnico maravilhoso, um nível de detalhe absurdo, um cara que consegue descer, estuda muito, desce em níveis de discussão de tabela OS e coisas que eu não sei nem detalhar aqui ou colocar, mas assim, eu tenho conhecimento disso de maneira genérica para que eu possa aplicar os meus conhecimentos de gestão. Portanto, formar um profissional de gestão não é uma tarefa fácil, mas não é impossível, nada é impossível na vida, né? Então, formar um profissional de gestão depende do gosto do cara por processo, ele entender que ele vai ter que criar mecanismos de processo em cima de mecanismos técnicos que alguém lhe vai fornecer. Até porque um profissional de gestão não existe sem um profissional de nível técnico. O profissional de nível técnico pode atuar sem o profissional de gestão, mas ele não vai conseguir transmitir isso para a corporação, para as pessoas e fazer com que as suas maravilhas técnicas funcionem na ponta. Eu costumo dizer que na área técnica você tem muitos gênios, e nós da área de gestão, isso é palavras minhas, tá? Eu sou muito prático nas minhas colocações, inclusive por ser professor. Nós somos idiotas em relação a certas questões ligadas ao tecnicismo. Mas sem o idiota, o técnico não consegue fazer com que a genialidade dele apareça. Então, o idiota que somos nós, que traduzimos o que ele faz e criamos mecanismos para que isso seja aplicado nas empresas, fazemos a grande diferença e é hoje o grande gap que tem no mercado, achar bons profissionais de gestão. Eu tenho enfrentado nas tarefas do dia a dia o encontro de empresas, principalmente com esse negócio de 4658, LGPD, regulatórios de vários níveis, né? Existem outros regulatórios no ambiente jurídico, por exemplo, que são muito importantes. Onde os profissionais técnicos são maravilhosos, implantam coisas muito legais, bacanas, tal, mas isso não responde ao que a lei manda fazer, ao que o regulatório manda fazer. Se não coloca alguém ali, que é o que eu chamo de idiota nesse caso,
e eu de forma alguma estou ofendendo as pessoas, até porque eu estou me colocando nessa condição. Se você não coloca esse idiota que vai olhar o que esse cara técnico fez e criar os procedimentos, os mecanismos para fazer chegar e responder a um regulatório, responder a um banco central, responder a uma autoridade nacional de proteção de dados, responder a autoridades regionais de proteção de dados, você simplesmente não funciona. A genialidade do técnico que está lá no baixo nível, que faz coisas maravilhosas, que invade site da NASA, nada vale se você não tiver esse cara de gestão funcionando na ponta. E eu diria que hoje é o grande desafio de bons profissionais de gestão funcionando no mercado. Xará, por favor, não me deixe sozinho nessa colocação. Não, a única coisa que eu vou acrescentar é um exemplo prático para as pessoas entenderem, quem não conseguiu entender o que você acabou de dizer. Pegue um profissional de análise de vulnerabilidade, bota esse cara vai fazer uma exploração do ambiente bacana, vai escalar privilégios, vai passar um honeypot, dependendo do grau de crescimento dele, vai pegar informações do ambiente para comprovar que ele conseguiu adentrar no ambiente, vai deixar a marquinha dele, enfim, vai fazer o trabalho dele muito bem feito, né? O cara de Blue Team vai fazer o seu papel de tentar defender o ambiente, perceber essa movimentação interna ou externa e tentar bloquear o acesso, enfim, todos com maestria. Qual o período que ele vai fazer isso? Que indicadores isso vai gerar? Como é que eu trato isso, como é que eu traduzo isso em riscos para a organização e converto isso em diferencial competitivo? Sem o cara de gestão para criar regularidade para essa análise de vulnerabilidade, para definir que estratégias vão ser usadas para corrigir o ambiente depois de encontrar essa informação, o trabalho de um e de outro fica inócuo. Eles precisam se complementar do jeitinho que o Xará falou. Simples assim. Perfeito. William Levati, como você se tornou um profissional de gestão? Desculpa, eu dei risada porque eu começo a olhar para trás da minha vida, ainda mais com as coisas que estão acontecendo nesses dias, inclusive agora, e assim, cara, eu não sei nem se eu sei responder a tua pergunta, mas eu comecei sendo técnico. Eu tinha um lema nos anos 80, eu tenho pouco tempo de carreira, eu comecei em 87, né? Tem muita gente que está vendo a gente aqui. Aliás, Jader, quantas pessoas estão vendo a gente agora? Só para eu ter notícia, porque eu não tenho essa visibilidade. Agora eu não consigo ver, William. Se eu abrir uma página aqui, vai travar para mim. Não, tá bom, mas deve ter um grupo relativamente grande de pessoas vendo, né? Eu imagino que muitos deles, de 87, não tenham nem nascido, né? E eu já estava começando a trabalhar nessa época, eu trabalhava em teleprocessamento. Xará, deixa eu abrir um parênteses saudoso agora, que me deu saudade. Diga aí, cara, por favor. Em 86, eu programava cartão JCL no Ministério da Aeronáutica, no Rio de Janeiro. Pronto, fez. Meu Deus do céu. Você consegue ser mais dinossauro que eu, Xará? Horus, 3380, IBM 4381, 4391, unidade de fita, unidade de disco, perfurei cartão pra caceta. Bom, então, pronto, fecha parênteses. Então você vai entender perfeitamente a minha colocação aqui. Eu comecei em teleprocessamento, que é um negócio que os jovens, eles ouvem e vão perguntar, é de comer ou de passar no cabelo, né? Teleprocessamento nos anos 80 era o que hoje a gente faz quando a gente acessa qualquer banda larga de internet. Só que na época, para fazer aquele troço funcionar, quase eu falo um palavrão aqui, era a coisa mais difícil do mundo, né? Então você tinha uma série de técnicas para fazer isso, eu tive que estudar muito naquela ocasião. Eu era técnico em eletrônica, estava estudando engenharia. Depois, graças a Deus, eu deixei engenharia, porque não era minha praia. Eu me formei em tecnologia, em processamento de dados. E continuei trabalhando com suporte técnico, inicialmente de baixo nível, e eu tinha o seguinte lema, isso na metade dos anos 90, primeira metade dos anos 90, máquinas não me vencem. Então, todas as coisas que eu tinha, que eu achava que eram importantes para aquele determinado momento, eu estudava e criava todas as ferramentas e o que fosse para poder fazer funcionar. Daí eu notei que o que eu fazia em nível técnico, no baixo nível,
não tinha a menor validade se eu não conseguisse levar isso para as grandes corporações. Eu trabalhava na época, trabalhei no Banco Crefisul, no Banco de Boston, trabalhei em grandes corporações e tive uma experiência que a vida me levou a ter, por razões que até foi o fato de eu ter dado risada, razões de desemprego durante uma fase, nascimento de filho e uma situação bastante apertada. Eu fui trabalhar numa empresa que eu chamava que era a ponta da tecnologia, mas era a ponta de trás, né? Não era a ponta avançada, era a ponta retrasada, que era a Prefeitura de São Paulo com o Plano de Assistência à Saúde, o antigo PAS, né? Isso foi no início da segunda metade da década de 90. E ali eu tinha que enfrentar uma situação que eu pegava computadores na mão para poder fornecer para os postos de saúde, e o meu papel era fornecer e manter, e esses computadores, eles eram simplesmente sucateados pela própria população que invadia os postos de saúde para roubar HD, para roubar placa-mãe, e por aí afora. Então, tinha que criar mecanismos para criar segurança para aquilo, tinha que criar mecanismos para fazer com que aquilo funcionasse. E eu comecei a notar que quanto mais eu tinha ações de questões técnicas importantes, essas questões técnicas não davam conta e nem da realização daquilo que precisava ser feito para que as pessoas parassem de roubar as placas, para que os profissionais dessem mais atenção para aquilo. Eu comecei a notar que a questão de gestão ela era importante, e comecei a me interessar por isso, e começar a entender o que era a gestão. Não, a gestão é criar uma política, legal, como é que escreve uma política? Então, você vai ler um monte de leis, um monte de políticas já feitas para você poder estudar. E aí você começa a desenvolver uma linguagem com as quais você fale com as pessoas. Dizem que eu tenho uma habilidade para a palavra muito boa, então eu comecei a ministrar treinamentos. E aí a coisa foi seguindo. Em paralelo a isso, eu tinha uma base, né, de conhecimento muito grande na continuidade de negócio, por ter trabalhado no Banco Crefisul de Investimentos, que, para quem não sabe, né, do que isso se trata, ele foi o banco que ajudou a construção de um dos maiores edifícios de São Paulo, nos anos 70, que eram edifícios comerciais, chamado Joelma, que em 1974 ardeu por 4 horas e matou 189 pessoas, deixando mais de 232 feridos. Eu comecei trabalhando lá em 87, e lá se fazia teste de abandono de incêndio, por exemplo, que muita gente já ouviu falar, queimando o pneu no fosso do elevador para simular uma ação de incêndio real. E aquilo era muito tocante, muito pesado, né? E a gente começou a aprender esse tipo de coisa. Na segunda metade dos anos 90, eu fui para essa área, onde eu comecei a construir planos de continuidade de negócio. De lá para cá já se vão 25 anos praticamente, que eu atuo e já participei de mais de 300 projetos seguramente, como consultor, como gerente, como diretor de projetos, enfim. E assim tem sido a minha vida desde então. Então, eu me formei um profissional de segurança, aliás, de gestão, pela necessidade que eu notei que existia no mercado e a facilidade que eu tinha de me comunicar com as pessoas. Então, não foi uma escolha que, na época, hoje em dia é muito fácil você enxergar isso. O Xará acabou de falar coisas aí que são mais dinossauros do que eu. Naquela época, você olhar e falar, eu vou ser um profissional de gestão, sem a perfuração dos cartões que ele comentou, sem eu fazer as configurações dos meus modems no início, sem você verificar o que é que tinha de cabeamento embaixo de piso falso, era muito difícil porque aquilo é que tinha que ser feito. Aquilo fazia com que a empresa funcionasse. A gestão ela era secundária naquele momento. Hoje em dia ela é primordial, porque de técnicos o mercado está cheio, e infelizmente de maus técnicos, né? Mas é mais fácil você trocar um técnico hoje do que um profissional de gestão, pela quantidade de profissionais que tem e pela própria acessibilidade que você tem dentro dessa questão mercadológica. Agora, não confunda a troca com relevância desse profissional para a instituição. Profissionais técnicos são extremamente importantes e relevantes, e a gente tem que respeitar, não só respeitar, como valorizar. Agora, sem o profissional de gestão, ele não bota essa técnica para rodar, ele não responde um regulatório, ele não faz um assessment de risco, ele não faz uma verificação de aplicabilidade de política, ele não monta um plano de continuidade, ele não faz nada disso. E eu peço que o Xará me ajude, porque eu estou ficando com sede já aqui de tanto que eu estou falando. Ah, rapaz, eu fiquei até envergonhado agora.
Me chamou de dinossauro, eu tô lembrando propaganda de televisão de carro, já tô me sentindo um T-Rex aqui. Mas, com o maior carinho, tá? De um dinossauro para o outro. Eu sei. Cara, eu me tornei um profissional de gestão de segurança por objetivo. Eu que venho de uma carreira de desenvolvimento, né? Que começou em COBOL lá, com cartão de JCL, né? Você fazendo jobs antes de compilar o seu programa COBOL, e a compilação era legal, porque você botava aquela porrada de cartão perfurado lá no computador, e ia esperar a compilação, podia voltar de tarde, tinha terminado, para você analisar lá na listagem, como lá de 102 colunas, a quantidade de erro que tinha dado, fazer correção, enfim. Então eu vi nessa escola de desenvolvimento, né? Desenvolvi em COBOL, Clipper, C, gostava de C pra caramba, ainda gosto. Ô, Xará, deixa eu só fazer uma colocação, até parabenizar o Jader. Eu não sei se ele fez isso de caso pensado, mas eu não tenho nenhuma habilidade com isso, nem muito menos para comentar. Eu fugia dessa parte na faculdade, referente a desenvolvimento. Então, acho que foi bem legal pegar a tua experiência com desenvolvimento e a minha com infraestrutura, que eu acho que está dando um complemento bacana para o nosso evento aqui. Sem dúvida. Então, naveguei para o desenvolvimento, parti para o desenvolvimento comercial, de aplicações comerciais, enfim. Em um momento que eu não sei precisar qual, essa pegada de invasão, de hackerismo, de descobrimento, de vulnerabilidade de ambiente começou a me chamar a atenção, principalmente para mim que gostava de baixo nível, e entender que existiam vulnerabilidades no ambiente, vulnerabilidades que podiam ser exploradas das mais diversas formas possíveis, somando o conhecimento que eu já tinha de Assembler, me levou a estudar mais na área, estudar e meter as caras em pentest, em análise de vulnerabilidade, um pouquinho de análise de malware, né, engenharia reversa. A gente não tem a menor ideia do que seja, e aí o camarada... Tem muita gente que bate no peito e fala, pô, sou especialista em engenharia reversa, aí você vai desassemblar um executável, o camarada vai ver lá instruções, sei lá, um call, um move, swap, ele não tem a menor ideia de para que isso serve, e o bonito lá sapeca um cartão de consultor, você vai botar o cara na prática e entender o que está fazendo, muito menos entende de arquitetura de processadores. Então, acabei ingressando nesse meio, fui me chamando a atenção, fui fazendo diferença por onde eu passava, até que chegou um momento que deu vontade de um passo além. Pô, o que roda por trás disso? Eu, que venho do mercado comercial, do mercado corporativo, né, desenvolvimento de aplicativos lá no Rio de Janeiro à época, gestão era quase que uma consequência natural de migração do meu trabalho, de exploração de novas oportunidades. Migrei para a gestão entendendo um pouco mais de normas, as normas da família 27.000, depois acabei migrando também para entender da 31.000 e a relação da gestão de riscos e a importância dela no trabalho da gestão da segurança da informação, e aí foi uma consequência natural estudar a 22.301, depois 013, e aplicar isso a esse elo que eu falei da importância do técnico sabendo o que fazer e da gestão dizendo como e por que fazer, que resultado isso ia gerar. Não consigo fazer um timeline aqui, dizer empresas e cursos feitos desse roadmap, mas o fato é que esse background é que me trouxe a posição que hoje eu ocupo na Autoglass. Então, é uma construção, né? Foi como o Xará falou, é uma construção. E a maioria começa como técnico, que de fato, acaba chamando mais atenção, né? Você entender como é que você explora uma vulnerabilidade no ambiente Windows, o que é uma exploração de vulnerabilidade, como um exploit funciona, como é que eu consigo ganhar acesso. Isso enche os olhos de muita gente, mas quem quer ir mais longe, né, acaba migrando em algum momento para a gestão, porque você quer ir além do que você pode entregar, você quer entender o como entregar, o que o Xará falou nisso, né? Você começa
a perceber que você pode crescer profissionalmente quando você começa a fazer um alinhamento da tua atividade com o negócio onde você trabalha. Isso foi que, no meu caso, me trouxe para o mundo de gestão. Show! Vamos resumir um termo aí sobre o que os dois Williams falou. É que se você tem interesse numa área e tem aquele medo, né? Deixa o medo de lado e dê as caras, né? Vá em frente. Desde que você faça faça o levantamento daquilo que você quer, né? Na última live com o Bruno Bustamante e a Fernanda Carvalho, a gente discutiu muito sobre isso. Então, ela já está disponível aí para vocês assistirem. Depois vocês acessem lá, que vai dar para vocês absorver bastante conhecimento a respeito. Para a gente fechar com chave de ouro aqui o nosso bate-papo, o William Teles e o William Levati, quais a recomendação e as dicas que vocês gostariam de passar para aquele ou aquela que quer entrar na área tanto na área de segurança da informação como na área de gestão, né? A área de segurança da informação ela é um leque, ela é bem complexa, né? Quando você fala em segurança da informação, abre-se um leque. Então, para a gente especificar aí um termo melhor, para quem quer se tornar pen tester, para quem quer ser um profissional de gestão, quais dicas o que aconteceram com vocês, com experiências, né, atalhos praticamente, vocês gostariam de passar para esse pessoal? Bom, essa aí eu vou dar a primeira facãozada no mato, depois eu vou deixar o Xará vindo e aprumando o caminho que eu vou abrir. Mas o que eu vou deixar de recado, quem quiser entrar para a área de segurança da informação, faça diferença, seja referência. Grandes nomes da segurança da informação que a gente tem hoje no país, surgiram numa época onde você não vê poucos profissionais surgindo, fazendo diferença, pavimentando um caminho para que outros venham atrás. Então, quer vir para a segurança da informação? Vai ser muito bem-vindo, mas venha e faça a diferença. Seja alguém que vai pavimentar essa história para os próximos que virão depois de nós, porque eu não duro mais muitos anos, não, nem eu, nem o Xará. Então, quem vem depois precisa pavimentar um caminho seguro, um caminho de conhecimento para que ele possa ir mais longe, os que vierem depois. E aí, deixa agora, dada a facãozada, para o Xará vir arrematando agora. Perfeita colocação, Xará, e eu queria só complementar, para o profissional que quiser fazer segurança da informação, eu vou tentar resumir. Você quer ser um técnico? Vai estudar tudo isso que o Xará falou sobre a parte de desenvolvimento, como é que você faz para fazer um processo de invasão de sites com legalidade. Ninguém está incentivando ninguém aqui a invadir sites ilegais. O crime organizado já faz isso por nós, tá? Então, a gente precisa ter legalidade para fazer isso. Então, vai estudar como é que você cria os arcabouços das aplicações para fazer com que isso ocorra, com que você possa introduzir todos esses requisitos. Como é que você consegue verificar quais são os problemas de infraestrutura de uma topologia técnica? Como é que você faz para fazer um hardening adequado de computadores, corrigindo erros que são recorrentemente verificados pelas vulnerabilidades e divulgadas pelas empresas, de modo que você possa consertar os seus ambientes e fazer com que o profissional de gestão, que é o segundo passo que eu quero mencionar aqui, possa entrar com o seu trabalho. Qual é o trabalho que o profissional de gestão vai pegar? Toda essa genialidade colocada pelos profissionais técnicos, aplicada à realidade das empresas. E quando eu falo empresa, você não precisa ter empresas que ganhem dinheiro. Hoje você tem organizações do terceiro setor que são tão relevantes, se não mais, do que outras. Pega aí uma Fundação Ayrton Senna, uma Fundação Todos para o Bem, você vai ver organizações do terceiro setor com tanta complexidade, ou talvez até mais do que empresas propriamente dito, com lucro na linha final do exercício, né? Como é que você aplica tudo isso para fazer com que essa empresa funcione? Como as pessoas funcionam em relação a isso? A área de segurança da informação, ela é um grão de areia dentro da organização como um todo, do jeito que ela precisa se posicionar e da forma como ela deve se manifestar. Então, a área de segurança da informação, ela tem que entender o valor do negócio,
Quando eu falo valor, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando que tipo de relevância ela faz para o mercado, de modo que ela possa ter aplicabilidade real dentro do contexto, e aquilo que os gênios fizeram na questão técnica, como é que aquilo se reflete para que ela mostre esse potencial para fora. E concordo com ele em gênero, número e grau, faça a diferença. Eu não sei se chega aos 50 agora em agosto, e sei lá, o Xará pelo jeito é um pouquinho mais velho que eu, mas a gente está mais ou menos na mesma faixa etária. Eu acho que é importante a gente ressaltar que os grandes profissionais de segurança, das quais, sem nenhuma modéstia, a gente faz parte, porque nós fizemos parte de vários projetos de relevância no mercado, não vamos ficar aqui falando e contando em causa própria, né, aquilo que a gente já fez, não é esse o objetivo do nosso evento, mas eu já participei de grandes projetos que fizeram a diferença para o mercado nacional, e eu tenho certeza que o Xará também. Nosso objetivo não é falar da gente, mas esses projetos, hoje, com a Lei Geral de Proteção de Dados, eles são cada vez mais presentes. Então, se você quer vir para a área, será bem-vindo para fazer a diferença e para entender qual que é o seu papel dentro desse contexto. Sabendo que, no fundo, você vai ser um coadjuvante nisso tudo, porque quando você lembra dos grandes profissionais que fizeram diferença, você vai lembrar dos grandes empresários, você vai lembrar dos grandes comunicadores, você não vai lembrar do grande profissional de segurança, né? Você não existe o Pelé da segurança da informação. A gente não consegue olhar e falar, puta, eu me espelho naquele cara. Você tem pessoas que se destacaram em determinadas frentes pelos que elas fizeram e da forma como elas mantiveram o seu legado vivo ao longo de uma pá de anos, né? Eu coloquei aqui que eu comecei em 87, né? Se vocês forem fazer as contas, não precisa ser muito distante, eu estou chegando em 33 anos de carreira já, né? Então, quer dizer, o Xará tem mais tempo que eu, porque ele perfurava cartão, que era uma técnica usada nos anos 70 e na primeira metade dos anos 80, de modo que nós somos, de fato, dinossauros, eu me orgulho disso, tenho certeza que ele também, e a gente quer aplicar o nosso conhecimento na formação de boas pessoas que venham com o intuito de fazer a diferença, dentro do que ele falou e do que eu estou tentando contribuir aqui. Eu acho que é isso. Eu queria salientar uma coisa que o Xará falou ali. Eu tenho para mim que essa live foi uma das melhores que eu participei nos últimos tempos que você promoveu, já. Porque foi o encontro de dois mundos, né? Uma boa base de infraestrutura, uma boa base de dev, que é o meu caso. Não que eu não conheça de infra, ou o Xará não conheça de dev, mas o que foi ou como começaram as nossas histórias. Um outro motivo, e aí o Xará falou com maestria, mas eu volto na tecla que eu falei de fazer a diferença, porque foi toda uma história que existiu durante alguns anos. Eu tenho alguns bons amigos ali, amealhados aí, e perfeitamente cunhados ao longo do tempo, que são também dinossauros. Tem o Edson Fontes, sabe, Paulo Pagliucci, Ariosto, na própria Módulo, o Alberto, o Fernando, enfim, pessoas que construíram a história da segurança da informação no país, pessoas que se tornaram referência porque fizeram alguma coisa relevante. A minha única preocupação é essa, em segurança da informação, cada vez mais, quando a gente fala, por exemplo, de data center indo para um mundo de hiperconvergência, cada vez mais a segurança da informação vai precisar fazer parte do ambiente com e sem tecnologia no mundo pessoal e no mundo corporativo, na vida empresarial. E eu me preocupo com isso. Quem são os próximos que vão continuar fazendo história para um mundo seguro na segurança da informação? Que o meu desejo é que o Deus, o grande arquiteto do universo, ilumine e guarde todos aqueles que desejam começar a sua trajetória, seja pelo mundo técnico, seja por gestão, mas que façam a diferença. Escrevam livros como o Xará tem, ou façam trabalhos relevantes para a comunidade, escrevam artigos, como eu escrevo com certa regularidade, enfim, pavimentem o caminho para aqueles que vão vir depois de vocês. Sempre lembrando, né, Xará, só já que você fez esse comentário, eu também acho, foi a primeira live que eu participei com o Jader, eu já participei de outros eventos com ele, que é diferente desse aqui, mas eu estou muito, muito feliz, muito satisfeito de ter estado com você, ter te conhecido, já tinha ouvido falar de você, mas
ainda não tínhamos tido o prazer de nos conhecer, eu acho que foi mútua nossa admiração e respeito, mas sempre lembrando, né, ainda mais para quem acredita, como eu, que a vida continua, né, então você está colocando uma visão de continuidade da área de segurança, que tem tudo a ver com aquilo que eu preconizo desde o início da minha carreira, na questão da continuidade de negócio. Eu sempre falo que a continuidade é sempre de pontinhos, né? Continuidade de negócio, continuidade da sociedade, continuidade das cidades, continuidade de uma série de coisas, e é assim que vale, né? E a vida continua, e ela não para, e não adianta a gente querer fazer com que isso seja diferente, porque não vai ser. O Cazuza grifou uma frase muito forte naquela música, o tempo não para, né? E é isso, o tempo não para. E como a gente está ficando cada vez mais velho e cada vez mais cansado, que essa é a verdade, é importante que as pessoas venham com pique, com força, né? com a criatividade do jovem, para trazer esses novos conhecimentos e pegar esses lugares que foram nossos e que a gente tem todo o prazer e todo o amor de transferir para eles de maneira tranquila e dizer, pega aí o bastão, meu filho, e vai embora e cruza a linha final ali na frente. Agora é o seguinte, cruza a linha direito, né? Você não precisa ser o primeiro, mas que você seja o melhor, né? Aí você fala, pô, mas como é que você, sem ser o primeiro, você é o melhor? Tem várias maneiras de você ser o melhor. Você pode ser o melhor porque você é o melhor companheiro, porque você faz o seu trabalho com mais dedicação, porque você mostra para as pessoas o teu empenho, porque você procura harmonizar o ambiente pelo qual você passa. Então, acho que fazer a diferença também tem muito a ver com isso. É importante que, nesse momento do mundo, né, da humanidade, a gente tenha isso também em mente, né? Não adianta ser um puta técnico, com perdão da uma palavra, e você não ter todas essas atribuições que fazem parte do que transforma o homem num grande ser humano, né? O homem, eu não estou sendo agora sexista, né? O homem ou a mulher num grande ser humano. E eu quero agradecer a oportunidade, pelo que eu estou entendendo, nós estamos encerrando. Quero agradecer demais, Xará, foi muito, muito, muito prazeroso estar contigo aqui, te conhecer, peguei teu telefone aqui, nós vamos trocar bastante ideia, se Deus quiser, eu estou à tua disposição para te ajudar no que você precisar, que a gente estava conversando antes de começar. O Jader sabe que pode contar comigo, é só convocar que a gente participa, desde que eu não esteja internado, como foi o caso de novembro passado, que infelizmente eu não tinha condições nenhuma de participar do evento para o qual a gente havia combinado, em função de uma internação médica. Acontece, né, na minha vida, acho que foi a terceira vez em quase 50 anos, mas peço desculpas também, Jader, por isso, mas você pode contar comigo sempre que você precisar, e para todo mundo que estiver nos ouvindo, eu quero desejar um grande abraço, grandes e boas vibrações, e que todo mundo possa ter uma visão clara de que a vida continua e a segurança da informação, ela é um pedaço do contexto das empresas e é um pedaço do contexto da sociedade, cada vez mais sendo cobrada para que a segurança faça parte da vida das pessoas. Era isso que eu queria contribuir aí, colocar por fim. Valeu? Xará, não tenha dúvida que a honra foi minha. Eu não tenho a honra ainda de ter um livro escrito como você, apesar de estar no radar. Eu assim, me sinto honrado de ter te conhecido. Seu livro literatura de cabeceira para quem quiser entrar nesse mundo de gestão de continuidade de negócio. Mas eu encerro, então, também mandando um abraço para todo mundo e sugerindo um artigo que eu escrevi há alguns anos atrás, uns 3 ou 4 anos, não lembro, para a Crypto ID, mas está disponível no LinkedIn também. O nome do artigo é Referência ou Estatística, e retrata exatamente sobre que tipo de profissional você quer ser. Você quer ser referência para os outros ou quer ser mais um? E eu desejo a todos que sejam referências por onde quer que passarem, preferencialmente na segurança da informação. Abraço para todos. Xará, a gente vai se falando em PVT depois. William Teles e William Alevati, muito obrigado pela participação. É uma honra contar com vocês toda vez que eu lanço o convite. Como eu comentei nos bastidores, eu gostaria que fosse assim com todos que eu mando o convite. Infelizmente, a gente passa por uma dificuldade enorme quando a gente realiza
principalmente os eventos, né? Nosso próximo evento do Root Day, que vai acontecer agora em dezembro, entre a primeira semana de dezembro, entre 2 a 7 de dezembro, vai ser, eu preciso de mais ou menos 30 profissionais. E para eu, como eu disse nos bastidores, para eu fechar a grade de 30 profissionais, mais ou menos eu tenho que fazer 300 convites. Infelizmente, muitos acham que é referência, porém, pode até ser referência, porém não tem a humildade, e isso acaba, vamos dizer assim, prejudicando a pessoa. Não adianta, como a gente comentou também nos bastidores, não adianta nada você ser o cara ou a referência, o bambambam de tudo, se você não tem os pés no chão, se você não tem a humildade, né? Então, a gente tem que tomar cuidado e ser atento aí em alguns aspectos, para a gente não deixar subir a cabeça a questão do ego, do poder e do achismo, né? O achismo é aquilo que você acha que você é, lembrando que sempre vai ter alguém para substituir você. Eu quero ressaltar aqui que no dia 23 de maio a gente vai ter um bate-papo com profissionais sobre forense computacional, e no dia 6 de junho, desenvolvimento de aplicações web, e aí não tem aqui no momento a data, mas 2 semanas depois do dia 6 de junho, a gente vai ter outro bate-papo com engenharia social, né? Os profissionais que vão participar vai ser o Alex Rosa, o Anderson Tamborim e agora fugiu o nome do profissional, o Renan Cavalheiro, né? Esses serão os profissionais que foram convidados, e já está marcada a data, então fiquem atentos, marquem aí no calendário, para que vocês não marquem nada no dia. Pessoal, meu muito obrigado por vocês terem aceitado o meu convite, tanto para o pessoal que está ministrando aqui o bate-papo, também como para o pessoal que dedicou aí seu tempo aí entre 1 hora e 10, para estar assistindo e adquirindo o conhecimento que esses profissionais acabaram de compartilhar com vocês. A live vai ficar disponibilizada para todo mundo assistir. Fique à vontade de assistir quantas vezes quiserem, e fique à vontade para compartilhar ou indicar para algum amigo. Meu grande abraço e uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.